Salve galera, Luiz Guilherme aqui, hein? Como é que vocês estão? Tudo certo? Eu tinha pensado, eu tinha colocado pra mim mesmo que eu não usaria esse lugar, esse espaço que eu criei somente pra falar de futebol. Mas é que tem umas coisas que acontecem que é impressionante, assim, sabe? Que você fica tipo, meu Deus, não é possível que isso não tenha acontecido mesmo, sabe? Não pode ser. E diante disso eu não ia gravar, não tinha pensado em falar nada sobre. Eu não criei esse canal só pra falar sobre isso. Mas essa semana aconteceram alguns episódios aí que eu fiquei assim chocado, né? Então, vamos lá, né? Bora pro vídeo, bora pro texto. Eu já tava, na verdade, fazendo algumas relações sobre esses assuntos na minha cabeça, certo? Relações sobre o quê, né? Sobre os torcedores, sobre a torcida irracional, sobre a insatisfação diante de resultados ruins, sobre a pressão que os jogadores recebem, né? Sobre a pressão que a torcida faz e tudo isso. Hoje, né, percebendo aqui, eu cheguei à conclusão que esses assuntos, eles estão sim conectados, né? A gente pode falar sobre eles na minha cabeça. Quando eu falei semana passada, né, sobre a ira, a fúria, a indignação de torcedores diante de resultados ruins e a má fase de alguns clubes, eu juro por Deus, eu juro que eu não imaginava que algumas coisas poderiam chegar nesse ponto que chegaram. E do que eu tô falando? Essa semana, né, o atleta Luan, do Corinthians, ele foi abordado de uma maneira bem peculiar, digamos assim. Na madrugada de terça para quarta, Luan estava em um hotel na cidade de São Paulo com aproximadamente 10 garotas, amigos, bebida e tudo mais do que ele tinha direito. No meio dessa bagunça, alguns torcedores corintianos invadiram o motel onde o atleta estava, né? Esses torcedores estavam armados e fizeram ameaças aos funcionários. Porque eu penso assim, não tem como, né, a equipe que está trabalhando no local deixar esses torcedores, né, terem entrado no quarto, na suíte, sei lá onde é que eles estavam, sem terem pelo menos sido ameaçados por esses invasores. Então a gente já tem uma noção dessa abordagem que foi feita pro Luan. Foi algo muito peculiar, muito diferente, né, muito incisivo. Os caras chegar com armas no motel, né, os torcedores entraram no motel, bateram no jogador Luan, nas costelas, no braço, nas pernas, né, nada que causasse danos permanentes no jogador. Chegaram a soltar foguetes dentro do quarto, né? Ameaçaram o jogador dizendo que se ele não saísse do Corinthians, eles iriam atrás dele. Eu gostaria de deixar claro que eu não estou generalizando, né? Os atores desse ato não representam toda a torcida corintiana, isso é óbvio, né? Mas uma das primeiras questões que existem nesse caso é como que essas pessoas ficaram sabendo onde o atleta Luan estava. Uma reportagem do jornal independente, o Nexo, ele apurou que uma dessas garotas que estavam com o Luan no hotel nessa madrugada pediu um Uber, né, para ir embora, eu acho, né, ou sei lá, buscar alguma coisa. Acabou que nesse Uber ela acabou dando com a língua nos dentes, digamos assim. Ela acabou revelando pro motorista que ela estava numa festa com um jogador de futebol do Corinthians, Luan. O motorista era da Gaviões da Fiel, maior e mais foda torcida organizada do Corinthians, e uma das maiores do Brasil inteiro. Aí pronto, né, só a gente fazer as contas, só a gente ligar os pontos que a gente vai chegar no resultado. Foram gravados vídeos do Luan sofrendo ameaças, agressões, foram divulgados conversas de texto, né, do WhatsApp, áudios, e tudo isso não demorou para aparecer nos jornais, certo? Mesmo na quarta-feira à tarde, né, os jornais esportivos só falavam nisso, não somente só os jornais esportivos, né, o assunto tomou proporções que transcenderam o esporte, né, foram para outras mídias, para os outros jornais. E o nosso Corinthians, né, como é que fica o nosso Corinthians nessa situação? Que já não tá nas melhores das suas fases, explodiu em crise diante de um episódio desse. Porque pensa assim, né, o time já não tá numa boa fase, aí um atleta do clube é ameaçado, né, é agredido fisicamente num hotel, num horário que ele não deveria, ele não estaria trabalhando nesse horário, por torcedores de uma torcida organizada do próprio time. Caralho, né? Isso aí é bizarro. O que a gente precisa ter em mente de tudo isso que eu tô querendo dizer? O ponto 1, o Corinthians, ele tá sim numa fase horrível. Os resultados são ruins, o futebol é medíocre, você pode perguntar isso para qualquer torcedor corintiano que ele vai te confirmar isso. Não tem proposta nenhuma de jogo, a diretoria fica fazendo só besteira, contratando técnicos envolvidos em escândalos de estupro, aí contratam outro que é pior tecnicamente, demissões e mais demissões, venda de jogadores talentosos da base a preço de banana, né? Ficam com jogadores encostados que não rendem tanto, enfim, ganhando salários muito altos, então uma bagunça, uma zona sem tamanho. E a conclusão que eu chego disso tudo é esperado que a torcida corintiana esteja irritadíssima, que ela esteja sem paciência, que ela esteja no limite. Agora a gente vai pro ponto 2. O atleta, o Luan, ele também não está isento nessa história, né? Dessa história de agressão. Eu não compactuo com violência, em alguns casos. Mas pra gente entender essa agressão que o Luan sofreu da própria torcida corintiana dentro de um hotel, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. O Luan, ele chega no Corinthians no começo de 2020. Ele chegou no valor em torno de
5 milhões de euros. Na época, isso dava em torno de 22 milhões de reais. Esse é o valor que o Corinthians pagou para ter ele. Todo esse dinheiro, é importante lembrar que não é do Luan, né? Na verdade, é só uma fatia muito pequena, né, desse montante inteiro do passe, né? É o valor do jogador que vai para o próprio jogador. Esses acordos envolvem empresários, envolvem agentes, envolvem o próprio clube, envolve um monte de papel, um monte de documento que eu não vou ficar entrando nesse caso. Pessoal, todos os links das notícias que eu me basei para fazer esse vídeo, eles vou deixar aqui nos comentários, beleza? Ele chega no Corinthians pro começo da temporada 2020. Ele já não estava em alta dentro do futebol, isso é importante lembrar. Ele já não era aquele Luan. Para quem não sabe, o Luan, ele foi eleito o Rei da América do ano de 2017. Rei da América é o prêmio individual de maior prestígio na América Latina. Ele é dado ao melhor jogador do continente inteiro daquele ano. E o Luan ganhou em 2017, porque ele foi campeão da Libertadores pelo Grêmio em 2017. Fez gol na final, fez um golaço, diga-se de passagem, né? E o Luan, ele é um cara de destaque, ele foi relevante. Tinha gente que até cogitava ele para a Copa de 2018, certo? Para integrar o elenco dos 23 jogadores. Então ele foi um cara que teve o seu auge, teve o seu destaque. Aí o que acontece? Na temporada 2020 ele chega no Corinthians, ele teve alguns poucos bons momentos, certo? Mas a equipe também não ajudou. Aí o Corinthians não tava, né? Já tem muito tempo que não tá bem, mas aquele ano também fez um ano bastante irregular. Em 2021 foi a mesma coisa, alguns pequenos lampejos ali que davam para lá, putz, o Luan vai para frente esse ano, mas nada além disso. Novamente, a equipe não estava bem, fato também que não ajudou, né, com que o Luan desenvolvesse o futebol. Já no ano de 2022, ele foi totalmente afastado da equipe. Se eu não me engano, ele jogou ano passado cerca de 3 jogos. Ele foi emprestado para o Santos na metade do ano, também não rendeu por lá, retornou para o Corinthians e nunca mais jogou. Bem, na verdade, tudo isso é muito nebuloso para a gente, sabe? É muito oculto o porquê dessa situação. A gente não entende muito bem direito. Quando eu digo a gente, é a gente, os torcedores, né? Nós não sabemos exatamente as condições. É até estranho de se pensar, porque ninguém desaprende a jogar futebol, concorda comigo? Ainda mais para alguém que foi o Rei da América, né, em 2017. Só que como a gente não tá lá dentro dos treinamentos, a gente não tá vendo o dia a dia, o treinamento do Luan, para saber como é que tá o rendimento dele. Mas o que a gente sabe é o que chega nos jornais pra gente. Então, recentemente, até saíram nos jornais, né, algumas notícias saíram dizendo que ele tava a fim de jogar, que ele tava com vontade, que ele estaria focado a se recuperar, que ele não entendia o porquê do afastamento dele do clube. Ele foi até em alguns podcasts, ele deu entrevistas, ele relatou casos de depressão, de lesão, um monte de coisa, né? Mas aqui, parando para pensar, o fato pelo fato é que ele nunca mais foi sequer relacionado para jogar no Corinthians. Aí a gente se pergunta, né? Como que um atleta que tem um alto salário desse não é relacionado para jogar e ele ainda continua no clube? E ninguém faz nada? Nada acontece? Para mim, diante do contexto atual do Corinthians, era meio que premeditado que alguma coisa ia acontecer. Era premeditado que essa bomba ela ia estourar. Sendo bem sincero, eu não imaginava que chegaria a esse ponto, uma agressão física. Eu, como corintiano, eu tento fazer o exercício de imaginar aqui, né? Diante disso tudo, né? O que parece para nós? A impressão que temos é que o atleta Luan estaria acomodado no clube e a diretoria não conseguiria se livrar do Luan. Então tá. Traçado um pouco desse panorama envolvendo o passado do Luan, a gente chega no ponto 3. O alto salário do atleta Luan e a situação do clube, que está em crise. O Luan, ele recebe cerca de 800 mil mensais e é um dos maiores salários de todo o elenco do Corinthians e um dos maiores do Brasil inteiro. E ele não joga as partidas. Se você parar para pensar, isso é ridículo, isso é bizarro, inadmissível. Pensa assim, existe um clube, um dos maiores e mais famosos do Brasil inteiro, que é o Corinthians. Você tem um jogador, um atleta do seu clube que ganha 800 mil reais mensais, vou repetir, 800 mil reais mensais, e você não usa ele, você não relaciona ele, você não conta com ele. Alguma coisa está muito errada aí. Há mais de ano isso acontece. Ele não está machucado, nem nada do tipo, e ele simplesmente não é relacionado para as partidas. Isso não é de agora, isso aí já tem mais de ano. Outro fator importante para a gente colocar nessa conta aqui, o Corinthians, ele já está extremamente endividado. Ele está devendo mais de 1 bilhão, que a gente tem notícia, que envolve dívidas para pagar a arena do Corinthians, né, que é o estádio, salários atrasados, parcelas atrasadas para outros jogadores que já saíram do clube, uma cacetada de coisa. Ele ainda tem um contrato, né, até o final do ano, até o final de 2023. E o que temos notícia é que a diretoria do Corinthians
Corinthians já tentou rescindir o contrato dele várias vezes. Só que para isso, para rescindir esse contrato, né, uma das coisas que envolvem essa rescisão do contrato do Corinthians e Luan é que o Corinthians, se fosse para rescindir, né, o contrato do Luan, teria que arcar com os salários dele até o final de dezembro desse ano. Traduzindo, vamos dizer que o Corinthians tentou rescindir o contrato dele em janeiro desse ano. Teria mais ou menos que pagar até o final do ano, né, 12 meses de salário de 800 mil, a gente faz as contas aí, dá mais ou menos 9,6 milhões que o Corinthians teria de pagar para o Luan se quisesse rescindir com ele. Então já é uma situação bem cabulosa, né, que a diretoria se enfiou aí de uma forma muito complicada. Então a gente pode concluir também que o Luan não estaria facilitando essa negociação aos olhos da diretoria do Corinthians. Isso não é de agora, como eu já disse. Desde o ano passado que a gente tem notícia de que o Luan estava afastado e que a diretoria tentava rescindir o contrato com ele, mas que ambas as partes, Corinthians e Luan, não chegavam a um acordo. Então, novamente, olha essa bola de neve aumentando cada vez mais. Já o Corinthians, por sua vez, deve pensar, ele não está facilitando as coisas para essa rescisão do contrato. Então, ele não vai ser reintegrado para o elenco. Ele não vai jogar. Essa é uma posição que eu estou tentando conjecturar aqui na minha mente, que é a posição que o Corinthians teve, né? Não é, o Corinthians nunca admitiu isso. Por isso que eu digo que é uma situação muito nebulosa. A gente não tem ainda a noção do que está acontecendo. Mas o que a gente recebe é que parece que essa é a posição do Corinthians, né? E essa posição ela ainda fica mais clara, que é do Corinthians e não de um técnico específico, quando o Vanderlei Luxemburgo, que é o técnico atual do Corinthians, disse que um dos motivos dele não relacionar o Luan é para ele evitar comprar brigas com a torcida, porque a torcida corintiana não quer ver o Luan nem pintado de ouro. Então vejamos bem, não estou defendendo a própria diretoria do Corinthians e eu também não estou isentando o Luan de culpa nessa história. O que chega para nós, torcedores, através de meses de notícias, e uma das conclusões que eu tiro disso tudo é, de um lado, o Luan não quer abrir mão de receber o que é seu por direito legal, em contrato estabelecido, e que ele estaria sim disposto a ser reintegrado e voltar a jogar. Do outro lado, nós temos o Corinthians como uma forma de protesto, digamos assim, não vai mais relacionar o atleta e foda-se. Só que esse atleta, ao mesmo tempo que não é relacionado, gera uma despesa mensal de 800 mil reais para um clube que está devendo mais de 1 bilhão, um clube que foi eliminado no Campeonato Paulista em casa contra o Ituano nos pênaltis, com todo respeito ao Ituano, que foi eliminado na fase de grupos da Libertadores e que está flertando com a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Nesse atual momento são só 4 pontos que separam o Corinthians de entrar na zona de rebaixamento, que são os últimos 4 do campeonato. E por que eu digo Corinthians como um todo, né? Por que eu estou dizendo, eu não estou culpando o técnico específico que não relaciona o Luan? Porque eu digo que é o Corinthians que não quer relacionar o Luan. Porque já passaram vários técnicos e nenhum deles relacionou o Luan. Vitor Pereira, Fernando Lázaro, Cuca e agora o Vanderlei Luxemburgo. O Luan não jogou com nenhum deles. Não é possível, né, que um cara que foi eleito o Rei da América, o melhor jogador do continente em 2017, simplesmente ficou horrível. Ele não teve uma lesão séria, ele não tá velho, assim, mais de 35 anos. Também não tô dizendo que ele tá treinando super bem, que ele é dedicado e tudo mais. Isso é uma outra questão, né? Só pela ida no motel dele de uma madrugada de terça para quarta, já sabe, né, como é que o cara é em relação ao comprometimento. Claro que ele tem a parcela de culpa dele. Tô dizendo que tem muitos caras que sim, são piores que o Luan e que continuam lá, jogando, treinando. Mas eles não recebem 800 mil reais por mês. Verdade, certo, tá correto. Mas assim, sendo bem objetivo agora, o Luan tem culpa. Ele tá cumprindo o contrato dele, ele tá lá, treinando. E tudo isso culminou nesse fatídico, bizarro e triste episódio de torcedores corintianos invadirem o motel onde ele tava e agredirem ele, né? Absurdo, né? E aí eu fico me perguntando, algo que talvez seja a grande questão, né? A questão central desse vídeo. Como que as coisas chegaram nesse ponto, cara? Como que as coisas chegaram no ponto de torcedores invadirem um motel e agredirem um jogador do Corinthians que nem está sendo relacionado? Vamos supor que o Corinthians estivesse numa boa fase. Vamos supor que o Corinthians estivesse conquistando resultados, títulos. Provavelmente o Luan continuaria lá, encostado, esquecido, mas ganhando seus 800 mil reais mensais e aproveitando esse dinheiro da melhor forma que ele achar. Talvez tenha sido esse o pensamento dele, né? Talvez essa aposta dele tenha sido alta demais. Apostar que a
torcida ia esquecer dele, apostar que o Corinthians ia fazer uma boa temporada. É tão triste, é tão irracional. Acho que, bem na verdade, o menos culpado de toda essa situação de crise que está envolvendo o Corinthians, né, é o Luan. O menos culpado é o Luan. Mas de verdade, ele nem joga, cara. E a torcida foi lá e descontou em quem? Nele. Triste, né, cara? Eu acho que a gente até pode ir pro campo da moral, da ética. Pô, se o Luan fosse esperto mesmo, ele já tinha vazado do clube. Ele não vai jogar lá mesmo. Já tinha abandonado toda essa grana. Verdade, eu concordo, cara. Concordo. Mas você acha mesmo que não tem um empresário ali falando: ô Luan, se você sair agora, quantos milhões você vai perder? A gente não pode perder essa queda de braço. Como eu disse, não saiu nada de notícia sobre isso. Pelo menos eu não li nada sobre isso. E também não tenho fontes para afirmar isso, né? É só uma hipótese que eu tô pensando. Mas não é tão absurdo de pensar nisso aí, né? Mas é o que eu falo e que eu já falei lá no primeiro vídeo. Eu penso que o dinheiro é complexo. Ele te dá poder, ele dá acesso às coisas, ele te vicia. Aí você pega todo esse acesso, todo esse poder e dá para uma pessoa que claramente não tá bem na cabeça, claramente não tá presa, de certa forma ali, não pode render, não pode jogar, aí dá no que dá. Eu costumo pensar que o dinheiro mexe com as pessoas de uma forma inimaginável. O dinheiro comanda o jogo, cara. Na minha opinião, quem deve ser cobrado mesmo é a diretoria. Eu acho que foi ela que fez todos esses acordos mal planejados. É ela que vende garotos da base por valores que não são considerados os aceitos. É ela que contrata jogadores que ninguém conhece, que não rendem por salários bem salgados e duvidosos. É claro que eu não estou dizendo para ir quebrar os caras, óbvio, mas alguma coisa tem que ser feita. Sinceramente, eu não vejo essas pressões e ameaças que esses jogadores constantemente estão sofrendo. Eu também não estou passando pano para eles. Mas eu não acho que ameaçar a família, que ameaçar o cara, agressão física. Uma coisa é você vaiar no estádio, né? Apoiar, gritar lá dentro, né? Eu acho que isso só faz com que eles fiquem mais problemas mentais, com mais depressão, com mais pressão, num mundo de rede social, num mundo onde tudo é rápido, a informação tá ali e você tem que responder rápido, né? Claro, gente, é óbvio que a gente vai reclamar: pô, tô trabalhando aqui 12 horas por dia. Não vou mentir, eu também já falei isso, né? Pô, esse cara aí ganhando 300 mil pra fazer isso, vai tomar. Mas eu só costumo pensar que a gente sempre desconta em pessoas que não são alvo. É impressionante. E talvez isso seja um sintoma. Acho que isso tem paralelos com o sistema, com o governo, com o Estado, eu acho. Tem a ver com a nossa mania de direcionar o nosso descontentamento no alvo errado. De não expandir a nossa cabeça. De não perceber que existem coisas acima, que as coisas não são tão simples. O Corinthians está uma merda. Vamos descontar no Luan, que ganha 800 mil e não joga. Esse é o ponto. O problema não é ele. Para mim, o Luan é só um sintoma, novamente. Não que o Luan não tenha sua parcela de culpa. Isso está claro, depois de tudo que eu disse. Ele sabe, o Corinthians sabe, depois de todos esses episódios, ele sabe que ele não é mais bem-vindo no clube. Por mais que ele diga ser corintiano desde criança, ele sabe que a permanência dele no clube é totalmente inviável nesse momento. Todos esses acontecimentos não permitem mais a estadia do Luan no clube, não permitem mais a sua convivência ali dentro. Ele poderia ter rescindido o contrato, ele poderia ter ido embora, ele poderia ter aberto mão de receber e ir atrás de um outro lugar, um outro clube, mas ficou ali e deu no que deu. O dinheiro vicia. Então é isso, galera. Valeu mais uma vez aí quem ficou até o final do vídeo, quem dispôs, quem gastou a sua energia para ficar me assistindo aí falar sobre esse determinado assunto. Meu mais sincero muito obrigado. Deixa o like aí se você curtiu. Deixa o like se você é meu amigo e quer me apoiar nesse projeto maluco aí. Bom, valeu, galera. Até a próxima. Muito obrigado. Falou!